Estamos de volta com o programa Em Pauta, conversando nessa noite sobre esse tema eminentemente urgente, atual e que está provocando, inclusive no Brasil, aí essas manifestações todas, na verdade, que é esse atraso também nas obras públicas, nas grandes obras. Afinal das contas, o que é isso? É negligência ou é corrupção mesmo? É o que nós estamos debatendo aqui nessa noite, realmente um tema muito delicado. E para ajudar na reflexão, a gente também sempre tem alguma literatura relacionada, não é? Então, por exemplo, aqui, política do Christian Luiz da Silva, Políticas Públicas e Desenvolvimento Social. Políticas Públicas e Desenvolvimento Social. Daqui a pouquinho o professor vai nos ajudar a dizer o que precisa mudar em termos de políticas públicas, não é? Porque essa é uma questão urgente do nosso país. Políticas Públicas e Desenvolvimento Social, aqui pela editora Vozes. Também do João Carlos Petrini, Vanessa Ribeiro e Simão Cavalcante, são os organizadores. Muito interessante esse livro aqui também, da editora Vozes. Família, Sociedade e Subjetividades. Família, Sociedade e Subjetividades. Uma perspectiva multidisciplinar. Está aqui para você, uma boa dica também. Além disso, claro, tem aqui do querido Padre Konings, Ser Cristão, Fé e Prática. Porque não basta ter a fé, é preciso que seja traduzida em prática, não é verdade? Está aí, não é? Ser Cristão, Fé e Prática, do Padre Konings, um jesuíta muito conhecido, não só em Belo Horizonte, mas em todo o Brasil. Uma reflexão muito importante, um pouco naquilo que dizia o grande patrono da juventude, não é? E vem aí a Jornada Mundial da Juventude. O patrono da juventude, Dom Bosco, ele dizia, olha, bons cristãos, excelentes cidadãos. Bons cristãos, excelentes cidadãos. E às vezes a gente também acaba não tendo bons cidadãos porque às vezes falta um pouco de cristianismo, não é verdade? E aqui falamos no aspecto religioso, a experiência de Deus, de um encontro pessoal com Jesus, etc. E por isso justamente que você também não pode deixar de ter este livro aqui, Mário Jorge Bergoglio, Papa Francisco, exatamente, onde o Papa reflete nesse livro que só o amor nos salvará. Só o amor nos salvará em todos os aspectos, temporal e atemporal, ou seja, no presente e no eterno. Só o amor nos salvará. Aqui do Mário Jorge Bergoglio, claro, cardeal, né? E agora o nosso Papa Francisco, que já está chegando, hein? Alô Brasil, vem aí o Papa Francisco para essa jornada mundial da juventude extraordinária, e eu sei que você já deve estar se movimentando. Especialmente você fora do Brasil, não fique com medo, não fique pensando que o negócio aqui está incontrolável. Não, tem controle, as coisas estão fluindo e vai ser um evento maravilhoso, inclusive transmissão total pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Esses produtos aqui você adquire pelo endereço que aparece aí na sua tela, né, da editora Vozes e também editora Canção Nova. Claro, além disso também a nossa loja virtual que você pode acessar todos esses produtos, tá ok? Você pode mandar um e-mail para a gente também, nosso endereço é empauta@cançãonova.com, para sugerir temas, para fazer também o seu comentário e também acessar o nosso blog, blog.cançãonova.com, daqui a pouquinho, terceiro bloco, recadinho muito importante, e ainda o site do Frei Antônio Moser, antoniomoser.com. Além de você ter a agenda do Frei, livros, palestras, viagens, etc., você também tem a possibilidade de acompanhar o programa Em Pauta, pelo menos os principais temas que nós debatemos aqui no nosso programa, tá certo? Frei Moser, eu interrompi o senhor porque a gente precisava ir para o primeiro bloco, primeiro intervalo do nosso programa, mas agora no segundo, vai lá, pega aí o fio da meada e vamos lá. Está faltando um outro elemento para explicar o atraso das nossas obras. Sim, Frei. É muito simples, excesso de feriados. Não, parece brincadeira, mas não é. Portugal agora, por exemplo, cortou, que eu saiba, só tem mais 5 feriados. Cortou, porque não dá. Olha, eu fiz o cálculo há 2, 3 anos atrás, depende um pouco do carnaval, quando cai, etc. Houve 220 dias de trabalho. 220 dias de trabalho. Claro, entre as férias e tudo isso. Isso significa, em termos, por exemplo, de uma indústria, em termos de uma obra, se tem feriado demais, não dá, é impossível. Tem que ser repensado, não há dúvida nenhuma.
Tá certo, Frei. Mas olha, perguntamos às pessoas nas ruas o seguinte: por que no Brasil as obras públicas demoram tanto para serem concluídas? Vamos ver o que as pessoas responderam. Acompanhe. Está faltando mais empenho nisso, né? Por falta de... Como é que eu te explico? Eu acho que falta mão de obra especializada, por isso. E não muito incentivo do governo também. Eu acho que o governo está correndo com as obras. Quanto mais demora, para ele é melhor. O dinheiro é embolsado. Eu acho que é problema de superfaturamento. Por causa que tem muita corrupção no Brasil. Falta de compromisso. Também acho a mesma coisa. Falta de compromisso. Não há interesse do poder público em concluí-las. E aí o que acontece é que os empresários recebem a gaita e as obras nunca têm fim. Eu acho que a corrupção dos políticos. Desvio de dinheiro público. A corrupção é muito grande. Eu acho que o tempo é o senhor da razão, né? Eu acho que é desvio de verba. Quem come quieto, come sossegado, né? Quanto mais tempo, melhor, é isso. Inadimplência, roubo, falta de compromisso com o povo, né? E falta do povo também unir para poder falar o que pensa e reivindicar que nós temos direitos, assim como temos deveres, né? Tá certo. Ô, professor, olha aí, ó, parece que estavam escutando a gente aqui falando falta mão de obra qualificada, mas também nós chamamos a atenção para a questão da corrupção e aquilo que eu falava há pouco, citando aí rapidamente o exemplo da Alemanha, nesse terceiro ponto que seria uma espécie de segredo alemão para um desenvolvimento tremendo, como que se experimenta atualmente, essa questão da confiança nos gestores, confiança no governo. O governo fala, o povo acolhe e procura realizar. Tanto é verdade que a gente tem essa loucura do que foi Hitler e seus seguidores. E o povo acreditou. Quer dizer, o alemão traz isso, mas no Brasil você vê. Como é que você vai confiar naqueles que estão à frente, uma vez que, infelizmente, é unanimidade? A corrupção é realmente um dos cânceres que precisam ser extirpados nesse país. E não é uma coisa simples. A corrupção é endêmica, né? Ela está em todos os níveis. Sim. E eu poderia dizer quase que sem controle. Nós melhoramos muitos mecanismos, mas ainda estamos longe de chegar no ideal, né? Por exemplo, o trabalho pela transparência, né? Os órgãos públicos publicarem nos seus sites oficiais as suas verbas, suas aplicações. Hoje mesmo estava vendo numa reportagem que, não vou citar especificamente o nosso estado, mas nós estamos mais ou menos com 50% do que seria o ideal. Estão muito longe ainda, né? E a gente percebe na fala das pessoas a questão da corrupção e falta de compromisso, né? Exato. São dois elementos. Na verdade, sempre aparecem. Eu até nem acredito que corrupção atrase obra. Corrupção é problema de polícia, né? Corrupção é problema de Ministério Público, é problema nosso, enquanto organização, enquanto ONGs que possam vigiar o poder público, né? Eu acredito que, na verdade, faltam técnicas de gerenciamento, né? Nossas obras são pouco mecanizadas, por exemplo. Poderiam ter muito mais equipamentos, né, aportados dentro da obra para reduzir, inclusive, a mão de obra, que é um grande desperdício. Certo. É difícil gerenciar a mão de obra num canteiro de obra, né? Então, nós precisamos ter mais mecanização, trabalhos com sistemas mais simplificados, como pré-moldados, estruturas metálicas, enfim. O que a gente chama, no nosso jargão, de racionalização do canteiro de obras. Isso é muito importante. Agora, se não houver planejamento, né, nós estamos num trabalho artesanal. A construção civil é um trabalho artesanal. Perfeito. Ela depende de um ser humano para a tomada de decisão. É diferente de uma linha de produção que, depois de acionada, o produto sai lá na outra ponta. Exato. E aí é que entra o problema.
nós não acreditamos em planejamento. Vamos lá na frente, a gente dá um jeitinho. Ah, nós temos um compromisso de fazer Copa, Olimpíada, não se preocupa não, no final tudo dá certo. Então essa cultura do tudo dá certo, a gente dá um jeitinho, né? Do brasileiro deixar tudo para a última hora. Exatamente, dá um jeito. Isso é cultural, né? Então fica o empirismo contra a técnica, contra o método, contra a ciência, vamos dizer assim. Então a fala dos entrevistados na rua é muito externar aquele sentimento que é o que nós estamos vendo aí nas manifestações. Ninguém aguenta mais tanta corrupção, né? E os mecanismos são frágeis de controle disso. O próprio sistema. Sim, exatamente. Aliás, Frei Moisés, são sobre essa questão dos mecanismos de Brasil, país do desperdício. Há pouco chegava no Senado o relatório, justamente, o retrato do desperdício no Brasil, falando de obras, por exemplo, chega-se a mencionar mais de 2.000 grandes obras federais inacabadas, gerando aí, como a gente sabe, bilhões de prejuízo aos cofres públicos. Mas então aí entra essa questão, mecanismos de fiscalização, de controle, de acompanhamento, eles não são muito fragilizados no nosso... Totalmente esses mecanismos. E, como foi colocado muito bem, se não houver um acompanhamento, não é? Como numa escola você tem que ter acompanhamento, tem que ter inspetores, tem que ter alguém que supervisiona, o que acontece? O pessoal pega, senta, fica esperando, não é? a hora passar. Então, sem dúvida nenhuma, nesse ponto eu acentuaria. Depois, foi colocado também as prioridades políticas. Precisaria ser discutido o que é prioritário. Adianta lançar grandes projetos, mas que não são prioritários. Pode ser que daqui a 20 anos seja, etc. Mas, por enquanto, o que é mais prioritário? Você vê aquelas filas inacabáveis de caminhões lá em Paranaguá, em todos os portos, etc. O que é mais urgente, não é? Prioritário. E, no entanto, continua tudo na mesma. E assim tem tantas outras obras. No tocante à deficiência de gestão, também gostei muito, professor, o senhor está realmente assim, batendo na tecla certa, eu acho, no meu modo de entender, a gente é leigo nesse particular, por isso o chamamos, mas a tecla certa, se não houver gerenciamento, pessoas preparadas, nada vai para frente, vai continuar tudo na mesma. E isso vem lá de trás, porque muitos cargos são nomeados politicamente, interesses políticos, não é? Então, é diretor lá de uma obra, não sei, as empresas escolhidas, como é que são escolhidas, quanto é que vai repassar, evidentemente, para pegar aquela obra, traduzindo, é todo um círculo, não é, de gerenciamento que tira os bons e capazes, joga de lado e coloca os que têm aparência, né? Agora, o professor, o povo não aguenta mais. E nós estamos acompanhando todo esse movimento aí, Brasil afora, de uma população que está dizendo, chega, basta, não dá. Mas eu pergunto, em quanto tempo, ou é possível fazer alguma previsão nesse sentido, para que tenhamos essa mão de obra qualificada, esse gerenciamento adequado e assim o Brasil, de fato, no melhor sentido da palavra, entrar nos trilhos, no eixo, para chegar aonde todo mundo quer chegar, como de fato nação desenvolvida, nação educada, nação alfabetizada e obviamente, solidária. Bem, ou é muito difícil a gente fazer uma previsão? Uma previsão. O importante é a gente olhar os bons exemplos. Continua sendo por aí. Nós temos que olhar os bons exemplos. Nós temos boas experiências no Brasil. Por exemplo? Por exemplo, o nosso sistema eleitoral, não estou falando produto das eleições, estou falando do sistema eleitoral. O sistema é ótimo. Hoje, antigamente os mortos votavam. Hoje nós estamos com o resultado de eleições em horas, em minutos. Estamos passando por uma votação biométrica. Perfeito. Não sei, a gente percebe uma evolução disso, de algo que deu certo. Perfeito. Eu costumo citar que nós temos um sistema informatizado de declaração de imposto de renda fantástico. Verdade. Cruza informações,
milhões de declarações são lançadas em horas no último dia e o sistema não cai. Perfeito. O sistema funciona. Isso realmente são peritos para cobrar os impostos. Não há outro país igual a isso. Nós temos rodovias no Brasil. Em São Paulo. No estado de São Paulo especificamente, não estou discutindo o custo, que é altíssimo o pedágio, mas fantásticas. Sendo de primeiro mundo. Que andamos com segurança, né, com velocidades de 110 por hora, bastante seguros, bastante vigiados. Então, nós temos bons exemplos. Né? Agora, o que nós temos que aprender isso é difícil, né? Nós precisamos do trem-bala. Oba! Né? Tirou a minha. Então, nós estamos saindo, entre aspas, da Maria Fumaça e demos um salto tecnológico que nós não vivemos e fomos para o trem-bala. É diferente de um país como a França, a Inglaterra, o Japão, que veio da Maria Fumaça, né? E fez o seu caminho. Fez o seu caminho. Tudo bem, podemos importar isso. Não sei se vai dar certo. Se nós temos gente. Talvez a gente traga os franceses para administrar isso. Será que eles sabem que do Rio a São Paulo são 800 metros de subida? Começa por aí. Espero e que tem a Serra do Mar, etc. Espero que sim. Então precisa muito túnel e assim por diante. Bastaria trem. Não é? Bastaria um trem. Mas nós perdemos alguns saltos tecnológicos, né? Eu era garoto, eu saía de São Paulo com a minha família, num trem dormitório e a 440 quilômetros no interior, com carro Pullman, ar-condicionado. Muito bom. E acabou isso. Sumiu. Por quê? Porque nós criamos uma matriz de transporte. Optamos pelo caminhão. Não é bem o caminhão, é tremilhão. Com 3, 4. Estamos por aí. Então, se repensar o Brasil. O que é que nós queremos? Talvez não sejamos, não queremos ser a melhor nação do mundo, mas uma boa nação para se viver. Algum lugar que a gente possa chamar de pátria, no sentido lato da palavra. Perfeito. Né? Algo desse tipo. Tá certo. Ó, segura aí, Frei. Nós vamos para mais um intervalo. O tempo passa rápido demais, né, minha gente? Quando o assunto realmente é muito bom, muito importante, de fato a coisa voa. Mais rápido intervalo e daqui a pouquinho nós já estaremos de volta para o nosso terceiro e último bloco, fazendo essa ponte, ou seja, o que igreja e sociedade, não é? Movimentos organizados, enfim, o que podemos fazer para reverter esse quadro, para chegarmos a esse Brasil, como dizia o professor, de fato um país que seja realmente uma nação, onde todos possam chamar, essa é a minha pátria e dela eu tenho muito orgulho. Rápido intervalo e já já estaremos de volta.